Olá amigos do Facebook, bem-vindos ao canal Ciência do Exercício ao seu alcance. O tema da nossa videoaula número 18 é pré-exaustão. Conheça mais sobre esse método da musculação. O que a ciência tem a dizer? O método pré-exaustão consiste em treinar um grupo muscular-alvo até o ponto de falha muscular concêntrica, no qual o indivíduo realiza um exercício monoarticular, seguido imediatamente por um exercício multiarticular. E essa hipótese foi cunhada em 1970 por Jones, no qual o ponto de falha muscular de um exercício multiarticular ocorre quando músculos mais fracos envolvidos não são mais capazes de gerar força necessária para continuar um determinado exercício. Um exemplo, supino reto. Segundo a hipótese de Jones, em 1970, ele afirma que o tríceps braquial era a musculatura mais fraca, ou seja, a musculatura que limitava a execução do supino reto, no qual tem como musculatura principal o peitoral maior. Então, para tentar otimizar essa musculatura-alvo, o indivíduo realizava um exercício monoarticular, por exemplo, o voador, com o objetivo de pré-esgotar ou pré-exaurir o peitoral maior e imediatamente realizava o supino reto. Aí a gente tem resultados mais recentes avaliando o método pré-exaustão de forma aguda e eles verificaram que uma redução na taxa de ativação das unidades motoras, devido à maior parte das mesmas serem ativadas ou recrutadas no primeiro exercício, no caso do exemplo anterior, o voador, inicialmente levando uma queda aí no sinal eletromiográfico quando a gente avalia o supino reto. Porém, hoje a gente vai tentar responder uma outra pergunta: quais são os efeitos crônicos do método pré-exaustão? E para falar sobre esse tema, eu apresento o artigo intitulado Os efeitos do método pré-exaustão, ordem dos exercícios e intervalo de descanso, como intervenção do treinamento resistido. Esse paper foi publicado em novembro de 2014 e teve como objetivo determinar os efeitos de 12 semanas do treinamento resistido utilizando o método pré-exaustão sobre as variáveis força muscular e composição corporal. Os voluntários realizaram um programa de treinamento resistido que consistia de 2 vezes por semana com 48 horas de intervalo entre as sessões por um período de 12 semanas. E esses voluntários realizaram uma série de 8 a 12 repetições com um ritmo de 2/4 até o ponto de falha muscular momentânea. Os voluntários foram divididos em 3 grupos. O grupo PE, que realizou o método pré-exaustão, que consistia do voador e supino reto, banco extensor e leg press, pullover e pulley. O grupo PER, que realizou os mesmos exercícios na mesma ordem, porém sem o método pré-exaustão, ou seja, eles tiveram um intervalo de 60 segundos entre os exercícios. E o grupo COM, que realizou os mesmos exercícios, porém priorizando os exercícios multiarticulares, seguido dos exercícios monoarticulares, também com intervalo de recuperação entre os exercícios de 60 segundos. E todos os voluntários participantes tinham por pelo menos 6 meses de treinamento resistido. Analisando a figura 2, em relação à força muscular, não foi verificada nenhuma diferença entre os grupos, nos 3 exercícios testados, supino, leg press e pulley. E quando a gente observa a tabela 2, novamente não verificamos alterações na composição corporal, seja ela no peso corporal total, no percentual de gordura e na massa muscular. Ou seja, os resultados indicam que nem o método pré-exaustão ou a ordem dos exercícios alteraram os ganhos de força muscular e a composição corporal. Só que a gente observa lá na academia que os profissionais prescrevem o método pré-exaustão com o objetivo de aumentar a massa muscular, ou seja, gerar hipertrofia. E com esse artigo eu estou demonstrando aí que um efeito crônico da utilização do método pré-exaustão não altera os padrões de composição corporal, não alterou massa muscular, não alterou percentual de gordura. E além disso, eles avaliaram esses indivíduos com um padrão ouro, que é a pletismografia. Ou seja, o método pré-exaustão não foi eficiente nem para alterar a massa muscular, alterar o percentual de gordura e nem a força muscular. Então a gente precisa rever um pouco esses conceitos sobre o método pré-exaustão. E além disso, quando a gente pensa em dados de performance, dados de artigos recentes e anteriores a esse, utilizando o método pré-exaustão de forma aguda, também observa-se uma diminuição da performance quando a gente utiliza o método pré-exaustão, porque a gente observa aí uma queda na diminuição do sinal eletromiográfico. Do ponto de vista prático, o método pré-exaustão não aumenta o recrutamento de unidades motoras do músculo-alvo,
mas ao contrário, esse método aumenta a ativação dos grupos musculares secundários estabilizadores, que outrora eram meros coadjuvantes. Ou seja, a sensação de dor em um músculo não significa que ele tenha fadigado ou que ele tenha sido mais estimulado em relação à hipertrofia muscular. Não esqueçam, aqui são dicas. É fundamental a orientação de um profissional de educação física e um nutricionista. Muito obrigado, amigos do Facebook, e até o próximo Ciência do Exercício ao seu alcance.